Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito pedido, muito perguntado. Professor, quando você ficou fluente? Quanto tempo levou e o que é fluência? Eu vou pedir que você preste atenção, pare tudo que você estiver fazendo. E esse vídeo, ele é muito importante para a sua vida. Vamos lá, primeiramente o que é fluência? Fluência é totalmente diferente de proficiência. E aí é que mora o erro de, inclusive, professores. Tem gente na internet propagando que ser fluente é entender tudo, é falar tudo. Mentira, essas pessoas que falam isso não entendem tudo e não falam tudo. Um americano com mais de 30 anos de idade, que foi para a faculdade por mais de 5 anos, as pesquisas demonstram que um americano que fez tudo isso, nasceu aqui, viveu aqui, ele só tem 40 mil palavras na cabecinha dele. Você sabia quanto que tem dentro de um dicionário Mequetrefe? Qualquer dicionário Mequetrefe tem mais de 200 mil palavras, ou seja, nenhum nativo sabe falar tudo ou entender tudo. Ele vai sempre saber conversar por causa do contexto. Então, esqueça, fluência não é proficiência. Para ser bem honesto com vocês, eu acho que uma das coisas que mais impossibilita você de falar inglês fluente é justamente querer colocar datas, querer colocar dias. Eu quero aprender a falar inglês fluente em 2 semanas, em 2 meses, em 4 meses, em 6 meses, em 1 ano. É possível isso? É possível. Eu fiz um vídeo muito tempo atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, falando sobre a fluência em 4, 6 meses. E é óbvio que sempre temos exceções. E uma exceção de fluência em meses é o meu próprio filho, que você conhece, o Mr. Teacher Jr. Ele aprendeu inglês aqui nos Estados Unidos. É óbvio que lá no Brasil ele já tinha escutado, eu vinha falando com ele palavrinhas separadas, coloquei o Magic English para ele aprender. Então, se você tem criança, compre aí no Brasil o Magic English, é da Disney, né? E eu lembro que 1 ano antes de vir para cá, eu colocava ele para sempre assistir. Só que ele chegou aqui não falando nada em inglês, só essas palavrinhas soltas. Quando ele chegou, ele foi direto para a escola. Só que agora preste bastante atenção. Ele chegava na escola, 9 horas começava a aula dele, ele saía 3 da tarde. Ou seja, era mais de 5, 6 horas todo dia de imersão de segunda a sexta. Só que um detalhe muito mais importante. Quando ele chegava em casa, as nossas vizinhas da idade dele iam lá para casa ajudar ele, porque elas entendiam português, que eram netas de brasileiros, e falavam inglês com ele. Logo, a imersão do Mr. Teacher Jr., do Davi, foi totalmente oposta do que até as crianças que vêm do Brasil para cá vivem. As crianças geralmente só vão estar imersas dentro da escola, chegam em casa e só falam português. O Davi chegava em casa depois de 5, 6 horas na escola e falava inglês com essas meninas por pelo menos mais umas 2 horas. Então, a imersão do Davi era de, mais de 8 horas todos os dias só falando em inglês. Óbvio que o resultado dele seria diferente e é claro que eu não posso tirar também o benefício dele ser uma criança que sempre esteve acima da média na escola. Sempre gostou muito de ler desde criança e sempre foi um dos melhores alunos tanto no Brasil como aqui. Não viemos com ele bebezinho, ele tinha 7 anos, já tinha sido alfabetizado no Brasil. Fique claro isso também. Davi ficou fluente em inglês em 3 meses. 3 meses? Sim, 3 meses. Mas é óbvio, se você fosse um adulto e pudesse ficar exposto a mais de 5 horas falando somente em inglês e depois mais 2, 3 horas na sua casa falando só em inglês, é claro que nesse período, se a sua vida toda fosse igual a de uma criança, não tivesse o que eles têm, que é nenhuma preocupação, você possivelmente ficaria fluente em 3 meses. Agora, olhando a sua situação, que é um adulto que trabalha, que tem que estudar, que tem que cuidar de filhos ou cuidar da mãe e do pai, você está dedicando ali a só 1 hora por semana ou 2 para o inglês, você vai ficar fluente em 6, 7, 8 anos, que é o que acontece no Brasil. Logo, se você quiser falar inglês em menos tempo, invista em algo que seja imersão. O que é isso? Hoje em dia nós temos cursos online. Eu mesmo tenho meu curso online, o English Evolution, que você pode entrar quantas horas você quiser e você vai sempre estar ouvindo inglês e imerso naquele estudo, naquele propósito. Não é somente o meu, existem diversos cursos online, por aí você escolhe. Você pode ficar imerso no Brasil e foi justamente como eu fiquei fluente. Eu não fiquei fluente igual o Davi, eu não vim com 7 anos de idade para os Estados Unidos e fiquei imerso na cultura americana. Eu aprendi inglês no Brasil, em Brasília, sem nenhuma escola, sem nenhum professor, sem nenhum método tradicional, sem nenhum nativinho me dando aula de inglês. Como que eu aprendi? Eu aprendi com as técnicas que eu mesmo criei.
Eu fui lá e com o filme que eu recebia, eu colocava legenda em português, depois colocava legenda em inglês, depois tirava a legenda e depois estudava o que estava na legenda que eu não conhecia, eu ia para o dicionário. Esse meu processo de brincar ali com as legendas até eu ter um nível de inglês decente durou talvez 1 ano, mas no momento que eu percebi que eu comecei a falar um pouquinho de inglês e eu resolvi realmente estudar, não somente por filmes, por séries, por música, por dicionário mesmo e pelos websites, que a internet era discada, daquele momento quando eu decidi estudar até o momento que eu realmente me declaro fluente, não foi mais 1 ano ou 2 daquilo ali. Então digamos que o meu período total, assim, na pior das hipóteses, dedicando não muitas horas do meu dia, eu fiquei fluente do meu nada do falar até o meu fluente em no máximo 2 anos. Isso eu acho que ainda foi demorado, porque esse período eu estava desenvolvendo a minha técnica de aprendizado. Só que hoje em dia, com online, por exemplo, todas essas minhas técnicas que eu aprendi, que eu me desenvolvi, foram técnicas que eu usei até para aprender espanhol também. Eu aprendi espanhol em poucos meses. E eu sou fluente em espanhol, não sou um mexicano falando ou um espanhol falando, mas eu sou fluente. E nunca estudei para valer. Eu utilizei as mesmas técnicas do inglês. Eu tenho certeza que se eu for estudar francês, eu vou aprender em poucos meses. Bem menos do que eu aprendi o inglês e muito menos do que eu aprendi o espanhol. Então a dica que eu te dou é, se você sonha em ficar fluente, não viaje, não entre na noia de preciso ficar em 5 dias, em 10 dias, em 1 mês, 2 meses. Pense que você precisa estar exposto ao maior número de aulas e horas possíveis de conteúdo em inglês, ouvindo e repetindo e imitando, porque só ouvir você vai ficar um cara 100% no listening e 20% na fala. Vai falar igual um Tarzan. Então são habilidades diferentes, o listening é uma coisa, o speaking é outra, a escrita é outra, a leitura é outra. Treine todas essas habilidades que você vai se tornar fluente. E o fluente não é proficiente. Proficiente você vai levar 10 anos, 12 anos para você se tornar. Fluente você pode se tornar, dependendo da sua dedicação, em meses, se você tiver uma imersão absurda, que nem as crianças geralmente têm, ou em 1 ano, 2 anos, eu acho que você já está com uma fluência maneira. Mais um detalhe, não é suposição minha, então não fica ouvindo suposição de professores que não estudam ou têm um conhecimento limitado. Fluência tem níveis sim. Tem o fluente que está no A1, tem fluente no A2, tem fluente no B1, no B2, no C1 e no C2. Assim como tem pessoas que são proficientes na escrita, no listening, mas não tem fluência na fala, mesmo sendo C1. Quem fala isso é um mestre escritor da Universidade de Cambridge, que aplica o teste mais digno e mais honesto do mundo relacionado à fluência de alguém. Então não sou eu. Então pare de ouvir somente o que eu falo ou o que qualquer professor na internet está falando, porque ele achou que era isso. Eu não acho. Eu falo de estudos que eu conheço. Tá em dúvida? Estude sobre isso. Vai ver o que os sites de linguistas e outras pessoas especializadas em inglês estão falando sobre a fluência. Eu espero que essa minha história de ter aprendido sozinho, desenvolvido o meu próprio método, a história do meu filho também, possa te mostrar que pessoas são diferentes. Aprendizado vai ser individual. Acredite no seu potencial, acredite em você. Se eu falo inglês, você pode falar. Se esses professores estão aí e falam inglês, você pode falar. Se meu filho aprendeu como criança, você pode falar. Se a minha aluna aprendeu com 60 anos, você também pode falar. See you next video. Compartilhe isso. Bye bye.